Oi, gente, boa noite. Estamos mais uma vez aqui para o nosso pré-revisão, nossa quarto estudo, né? Nossa quarta aula e última, né? Quero te convidar para baixar a tua cabeça, fechar teus olhos, fazer uma oração com você, amém? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça por mais essa oportunidade. Estamos aqui reunidos, Pai, em teu santo nome. Nós cremos que o Senhor é Deus, vivo e eficaz, que transforma, que nos faz, Pai, em nome de Jesus, ser vencedor em todas as áreas. Pai, prepara o nosso coração para receber a tua palavra e que nós possamos praticá-las em nome de Jesus. Amém? Nossa terceira lição de hoje nós vamos falar sobre servindo a Deus, né? E como nós devemos servir a Deus. E como nós vamos servir a Deus? O que nos condiciona a servir a Deus, né? A unção diária do Espírito Santo, ela te capacita todos os dias para você servir a Deus. Amém? Eu quero abrir a Bíblia com você, lá em Efésios, capítulo 13, capítulo 1, versículo 13. Fala o seguinte. Capítulo 1, versículo 13. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, depois que nós ouvimos a palavra da verdade, que é a palavra do Senhor, o Evangelho da Salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo, da promessa. Olha, aqui fala que em Cristo Jesus que nós recebemos a palavra da verdade, o selo do Espírito Santo, e tendo nele crido, recebemos também o selo da promessa. Amém? Olha só, aí Deus nos dá uma unção todos os dias. Lá em Romanos 12, 2 também fala que transformai pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como que eu vou experimentar a boa, perfeita vontade de Deus? Como que eu vou servir a Deus? Você tem que renovar a tua mente, permitir a tua mente ser transformada, permitir a tua mente ser renovada pelo poder do Espírito Santo, que Ele vai te ungir todos os dias. Unção significa capacitação, capacidade que Deus vai te dar. Ele vai te dar a capacidade para você vencer, para você prevalecer e para você servir a Deus todos os dias. Amém? Mas aí no meio do caminho tem as dificuldades, tem os percalços, tem as situações difíceis. Ei, Deus nunca falou que ia ser fácil. Ele falou que ia ser possível. E por isso Ele te capacita. E agora Ele também fala para você, mas se cairmos, como é que faz? Se eu cair, eu permaneço caído, eu vou desistir? Deus fala, não. Ei, lá em 1 João capítulo 2, 1 João capítulo 2, versículo 1, fala assim. Meus filhinhos, apóstolo Jesus, nosso advogado. Primeira carta de João, fala assim. Meus filhinhos, escrevo-lhe essas coisas para que vocês não pequem. Mas, se alguém pecar, temos o advogado justo junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ou seja, eu pequei, vacilei, agora já era. Ele fala, eu vos escrevo essas palavras, eu te oriento a não pecar. Mas se por acaso você cair, não fique desesperado, não fique achando que está tudo acabado, não, para com isso. Você tem um advogado que é justo, fiel, e ele vai interceder perante ao Pai pela tua vida, que é o nosso Senhor Jesus. Amém? Ele vai te dar uma nova chance. E obediência. Como que vamos poder servir a Deus se nós não somos obedientes? Na verdade, como vamos servir a Deus? O princípio de sermos abençoados em servir a Deus é ser obediente. E aí lá fala, é obediência, crescimento espiritual vem em função do tempo. Ou seja, para você crescer espiritualmente, você não cresce de uma noite por dia. Você precisa de quê? De experiências vividas, de práticas vividas, de um tempo, né? O crescimento espiritual vem com o tempo e o intelectual vem com o aprendizado. Aquilo que você aprende, aquilo que você discerne, aquilo que você conhece, aquilo que você pratica, ele vem com aprendizado. Aquilo que você aprende aqui hoje, você vai praticar amanhã. Amém? Aquilo que Jesus um dia tocou no coração do meu líder, do meu pastor, do meu bispo, que falou no meu coração, hoje eu transmito para você. E amanhã você transmite para outro e assim por diante. Esse é o intelectual.
vem com aprendizado. Você vai aprender a ler a Bíblia, você vai aprender a pregar, você vai aprender muitas coisas que Deus vai aprender a tocar, a cantar, a louvar, a servir a Deus. Amém? E o espiritual, ele vem em questão da obediência. Não tem como nós crescermos espiritualmente, desenvolver espiritualmente a nossa vida, se nós não formos debaixo da obediência. O primeiro deles é o princípio de obediência, vem em você olhar e obedecer primeiramente ao Senhor. Mas como é o exemplo que nós temos de obedecer ao Senhor? Obedecendo às autoridades que Deus colocou em nossas vidas, como nosso pai, como nossa mãe, como nosso chefe, como nosso líder, pastor, como a pessoa que Deus colocou na tua vida. E depende de você obedecer, para que você possa crescer. Amém? Olha, o desejo de servir a Deus deve ser foco principal das nossas vidas, subjugando as preocupações com nossas necessidades particulares, porque Deus está atento a nós e honrará nossa atitude desprendido como Jesus nos ensina. Lá em Mateus 6, 32 e 33. Vou ler aqui com você. Mateus 6, 32 a 33. Olha só. O que a Bíblia nos fala. Mateus 6, 32 a 33. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas lhes serão acrescentadas. Amém? Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Sabe essas coisas que você se preocupa tanto? Sabe essas coisas que você quer tanto, que deseja tanto, mas não está alinhado à vontade de Deus? Quem procura essas coisas são os gentios. São aqueles que não... Éramos nós procurar essas coisas, aqueles que não valorizam o que é prioridade. Não valorizam a presença de Deus. Mas Deus quer te chamar hoje para que você possa buscar primeiramente a vontade de Deus na tua vida. Que quando você busca primeiro a vontade de Deus na tua vida, a sua justiça, tudo aquilo que você precisa, Deus vai te conceder. Amém? Obediência nos dízimos nas ofertas. Malaquias 3, do 8 ao 12. Né? Essa mensagem ela fala muito sobre dízimo e oferta, sobre a aliança que você tem com Deus. Eu quero te dar só um princípio de oferta. A oferta ela traz multiplicação, ela traz bênção, porque tudo aquilo que você semeia, você colhe. Amém? Então você precisa semear para que Deus possa te abençoar. Se você não semeia, você também vai colher nada, você vai ficar sem colher o tempo todo. Então você precisa semear. Precisa semear a palavra de Deus no coração das pessoas. Precisa semear uma oferta e falar, não, eu quero ser abençoado grandemente. Entrega a tua oferta no altar do Senhor. Eu quero colher bastante. Você precisa semear, preparar o terreno, cuidar, zelar, orar. Amém? Aqui fala, Deus fala lá em Malaquias 3:8. Eu vou ler para você, porque talvez você ainda não viu essa mensagem. Malaquias capítulo 3, do 8 ao 12. Tá? Malaquias 3, do 8 ao 12. Fala o seguinte. Fala assim. Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição são amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês, a nação toda. Tragam os dízimos à casa do tesouro, que é a casa do Senhor, né, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, ou seja, faz prova, que Deus, se Deus não vai te abençoar. Diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhe abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós tão bênção que não poderão guardar. Por causa de vocês repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras e os campos fiquem sem frutos, diz o nosso Senhor dos Exércitos. Amém? Então, portanto, busque o Senhor. O dízimo é a aliança que você faz para com Deus. Ele vai proteger a tua casa, a tua família, os teus bens, tudo aquilo que pertence. E a oferta é aquilo que sai do teu coração, aquilo que você dá com amor.
por entrega ao Senhor, você confiar no Senhor, Ele vai te retribuir a 30, 60 e a 100 por um. Amém? Autoridade espiritual. A vontade de Deus representa a autoridade de Deus. Para conhecermos a vontade de Deus, precisamos nos submeter à sua autoridade. Não tem como você conhecer a vontade de Deus se você não estiver submisso, ou seja, se você não estiver debaixo da liderança de Deus. Ou seja, você não respeitar, se você não ter temor a Deus. Não quer ser submisso, é estar debaixo da mesma missão. Deus tem uma missão para você, mas Ele não vai te deixar sozinho nessa missão. Você precisa estar debaixo dessa missão para poder te ajudar a alcançar esse propósito. Mas você precisa reconhecer que Ele é a tua maior autoridade. Amém? Deus serve-se de homens para alcançar seus propósitos na terra e constitui líderes, delegando a eles sua autoridade. A sujeição à autoridade delega de Deus tem um significado muito mais amplo do que estar apenas submisso a uma pessoa, mas implica em estar sob a unção que vem a esta pessoa quando lhe ordena que seja a autoridade. Deus nunca coloca uma pessoa para ser sua autoridade sem antes ele capacitar. Deus unge, ou seja, capacita essa pessoa. Como, por exemplo, teu líder, teu pastor. Deus ungiu ele para poder ser a tua autoridade, para poder te orientar, para te conduzir, para te ensinar. Não para mandar em você, mas para poder te ensinar os caminhos que Deus tem preparado para você. Amém? Assim, se rebelar contra a autoridade delegada de Deus é o mesmo que se rebelar contra Deus. Quem rejeita a autoridade que Deus delega, na verdade, está rejeitando o próprio Deus. Isso é forte. Amém? Mas você entendeu que Deus tem colocado na tua vida pessoas para te orientar, para cuidar de você, para te ajudar. Então, o chamado de Deus em nosso serviço, para a gente finalizar. Fomos chamados para darmos frutos e pregarmos o Evangelho. Mateus 28:19 fala sobre isso. Portanto, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E João capítulo 15, versículo do 1 ao 5. João 15, do 1 ao 5, fala o seguinte: a videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o que cuida da vinha. Todo ramo que estando em mim não dê fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais ainda. Vocês estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir frutos de si mesmo, se não permanecer na videira. Assim vocês não podem dar fruto se não permanecer em mim. Deus te chamou para dar fruto. Amém? Mas para você dar fruto, você precisa estar ligado a Jesus. Precisa estar ligado a um ministério espiritual. Você precisa estar ligado naquilo que Deus preparou para você. Não tem como uma árvore, os galhos dar fruto se não estiver ligado à árvore. Então, se nós estamos ligados em Cristo Jesus, nós daremos frutos que cresçam, que permaneçam, que multiplicam para a honra e glória do Senhor Jesus. Esse é teu chamado. Ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E também você foi chamado para dar frutos que permaneçam, que cresçam e que prevalecem e multiplicam. Amém? Glória a Deus. Põe a mão no teu coração. Nesse revisão de vida, Deus vai tocar a tua vida, vai mudar a tua história. Permita o Espírito Santo de Deus falar com você a todo tempo. Amém? Põe a mão no teu coração, meu Senhor. Te dou graças pela vida de cada um que está recebendo essa mensagem, essa palavra, esse estudo. Senhor Deus, em nome de Jesus, que aqui possamos praticar tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. Nós precisamos reconhecer que precisamos te servir, estatura e graça, com alegria, com amor. Deus, precisamos cumprir o chamado que o Senhor colocou em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém? Beijo no coração, amo vocês, Deus abençoe. Até a nossa revisão de vidas.